Eu queria, ao fazer a saudação de praxe, saudar a todos em nome daquele que é o nosso presidente e que, com tanta habilidade, tem conduzido o partido, Aécio Neves. Essa festa de hoje aqui, e eu falei de propósito a expressão festa, se deve em grande parte à capacidade que o Aécio tem demonstrado de unir, de fazer com que as pessoas se sintam à vontade. E ele tem uma habilidade inexcedível, com jeito mineiro, naturalmente, um pouquinho carioca como eu, paulista também, ele consegue citar uns e outros, e ao citar uns e outros vai mostrando que nós somos muitos, e que ao sermos muitos nós somos unos. Isso é muito importante. Eu agradeço muito, Aécio, você, nessa fase tão tumultuada pela qual os partidos passam, ter sido capaz de ser o presidente do PSDB no momento em que a população do Brasil mostrou de forma clara que aposta em nós. E aqui já muitos disseram, é uma tremenda responsabilidade. Quero lhe dizer com franqueza, com simplicidade, com sinceridade. Eu estava me recordando da fundação do PSDB. E quero dizer que eu me sinto feliz, contente, por nós termos chegado até hoje e sermos não só tantos, gente com tanta história e gente que colocou sua história a serviço do povo brasileiro. O PSDB fez o que disse que faria. Me recordo quantas dúvidas nós tivemos em sair do antigo partido nosso, que era, na época, o MDB, PMDB, quando nós sentimos que era preciso mais coesão, uma linha mais clara, e que o PMDB tinha crescido tanto e tinha cumprido seu papel na transição e na luta contra o regime autoritário, mas que era preciso dar um passo adiante e ter linhas mais definidas. Coube a mim, por acasos da história, ter sido eleito presidente da República pelo PSDB. E coube a mim enfrentar, junto com vários companheiros, muitos dos quais aqui presentes, não só os que foram ministros, mas os parlamentares que ajudaram essa transformação, os prefeitos e tudo mais, definir rumos para o Brasil num momento delicado. E me referirei a ele porque há similitudes com o presente. Nós vínhamos, como hoje, de um impeachment. O presidente era o Itamar Franco. O Itamar Franco se lançou com coragem à tarefa de começar a modificar o Brasil. Num ato, na época me pareceu insensato, me designou ministro da Fazenda. Aquilo, naquele momento, era um certificado de, está no fim, acabou. Porque a inflação estava 20%, 30% ao mês. E nós fomos, pouco a pouco, tentando reorganizar o Brasil. Na década de 90, o grande desafio que nós tínhamos, e parte dele continua até hoje, era consolidar as instituições democráticas, atender à gritante desigualdade social, a necessidade de ter, o que aqui foi referido várias vezes, um caminho de proteção social e, ao mesmo tempo, retomar o rumo do crescimento econômico, em condições novas, porque o mundo havia mudado. E era difícil transformar uma economia como a nossa, que foi criada a partir do que era contemporâneo, mas que deixara de ser, da necessidade de aumentar barreiras tarifárias, dar juros subsidiados e criar uma base nacional, fechando, portanto, nossos contatos maiores com o exterior, nós tínhamos que abrir, nós tínhamos que confiar que era possível que as forças existentes do país se reorganizassem e pudessem competir no mar aberto do mundo e, portanto, reduzir tarifas, reduzir as barreiras tarifárias que havia sido iniciado pelo presidente Collor, mas que estava muito incompleto ainda. E havia que criar condições para a economia recobrar seu ânimo, a sua possibilidade de avançar. E, ao mesmo tempo, reorganizar um Estado que estava falido. Nós não sabíamos, nós não tínhamos dados sequer para saber quem devia quanto a quem nas várias entidades governamentais. Era caótica a situação. Caro custou refazer tudo isso e começar
ao mesmo tempo, uma caminhada de inclusão social. Depois a história veio. Durante muitos anos, depois da primeira vitória do PT, era quase impossível dizer de público o que nós tínhamos feito. Hoje, todos se recordam, porque se não fosse o que nós fizemos no passado, não teria sido possível o avanço que tivemos no século XXI. Mas durante muito tempo não foi assim. Durante muito tempo era difícil dizer o que hoje se disse aqui com muita facilidade. Tenho orgulho de ser do PSDB. Era difícil, porque havia dúvidas sobre se o caminho que nós tínhamos trilhado, que não era popular, era o correto. Mais recentemente, numa homenagem a mim nos Estados Unidos, eu disse uma frase simples, mas que vou repetir. Popularidade é importante. A gente ganha e perde. O que não pode perder é a credibilidade. E o PSDB tem credibilidade. E tem credibilidade exatamente porque foi capaz de, com coragem, fazer coisas que pareciam serem impopulares, mas que eram necessárias para que o povo pudesse se beneficiar delas. Temos um desafio semelhante. Dada a situação caótica, não há outra expressão, a que as administrações recém-petistas levaram o país, nós temos hoje uma situação que se assemelha, mas é pior do que aquela que nós enfrentamos na década de 90. Porque, além da desordem financeira, além da completa incapacidade de gestão, criou-se o descrédito também. Criou-se o descrédito e uma onda de corrupção, como sem precedentes na história, não sei se só do Brasil. Uma onda de corrupção que, por certo e por sorte, digam o que disserem, a Lava Jato contribuiu para uma mudança em muitas da nossa cultura política, espero, e em muito das práticas que vinham sendo tradicionais. Pode haver exagerado aqui e acolá, misturado o joio com o trigo, mas foi um passo, foi e é, um passo fundamental. Mas isso tudo levou o povo a uma espécie de desilusão. Se todos os políticos são assim, então o quê? Bem, então a situação de hoje é mais grave, porque aquilo que foi mencionado aqui tantas vezes, que a esperança ficou abalada. Abalada, mas não enterrada. E o fato de nós termos vencido, como vencemos em tantas cidades, e inclusive com gente nova, mostra que a esperança continua latente no povo brasileiro. E que essa esperança tem um nome concreto. Ela se chama PSDB. Mas nós não podemos dormir sobre as glórias. Quem teve voto, teve votos. Votos não se tem, teve. O futuro é o que conta. E nós temos agora que nos preparar para uma arrancada de criar um futuro, inventar um futuro. E não digo palavras por serem palavras, porque é verdade. Porque, outra vez, o mundo mudou de novo. E não sei se é para pior ou para melhor, mas nós estamos assistindo a um reequilíbrio nas forças mundiais, e esse reequilíbrio terá consequências sobre o Brasil. Se nós terminamos, depois da Segunda Guerra Mundial e do fim da Guerra Fria, com a ideia de que haveria uma paz, e que essa paz ia ser garantida pelos Estados Unidos, que, por sua vez, aceitaram a China como relativa parceira e como Europa integrada, hoje a Europa tem o Brexit, portanto, ela está sofrendo certos abalos. Os chineses estão descobrindo que talvez o caminho melhor para eles seja com a Rússia, com a Europa, e não com os Estados Unidos, e os Estados Unidos elegem um líder que prefere o isolacionismo. Não sei o que vai acontecer diante de tudo isso, mas nós temos que nos preparar para responder a esses desafios que são novos. E há um outro, que já estava presente, mas hoje se vê com mais clareza as suas consequências. O mundo contemporâneo é um mundo que é levado adiante pela inovação e pela tecnologia. Só que a tecnologia aumenta exponencialmente a produtividade, permite uma acumulação de capitais sem precedentes da história, mas não cria emprego. E esse não é um drama sentido diretamente por nós, mas é sentido diretamente em várias partes do mundo, e vai nos afetar também. Então, nós temos que nos preparar para um novo momento da história,
E é essa a tarefa do PSDB neste preciso momento em que nós vivemos. Não é só ganhar as eleições, é como é que vamos construir esperança num mundo tão cheio de obstáculos. De que maneira transpor esses obstáculos? Não digo isso para desanimar, mas para chamarmos à responsabilidade. E vamos viver uma época em que o conhecimento é mais importante do que qualquer coisa. E, infelizmente, quando se olha os dados da educação, e recentemente o ministro da Educação esteve discutindo na fundação onde eu trabalho, os dados são desesperadores. São desesperadores. E nós vamos ter que inventar um modo de engatar o Brasil de novo com o futuro. Inventar um modo, porque se nós ficarmos na inércia em que estamos, nós perdemos uma oportunidade histórica. Eu diria que já houve uma perdida, que foi a abundância dos anos 2000, que foi jogada fora, com aplausos quase generalizados, mas foi jogada fora. Não cabe a nós, e é isso aqui que foi reiterado por vários do que falaram, e dirigindo-se diretamente aos prefeitos, que cabe a nós agora não jogar fora, não desperdiçar nenhuma oportunidade. E é verdade que é na adversidade que se cria a possibilidade de uma firmeza para o futuro, mas nós vamos ter que inventar de que maneira governar na escassez e de que maneira recuperar o tempo perdido em tantas áreas importantes. A tarefa do PSDB, portanto, não é simples, é uma tarefa política, levar-nos o partido à vitória. É uma tarefa política, no outro sentido, reformar as instituições políticas brasileiras. Porque, falemos português claro, o sistema político eleitoral brasileiro faliu, fracassou. A expressão direta disso, foi mencionada aqui, não é que apenas que nós temos 30 partidos no Congresso, é que os 3 maiores partidos, que não se juntam, não chegam a 200 deputados no Congresso. Como se governar um país quando a fragmentação é tão grande? E vou mais adiante. Essa fragmentação não é só das instituições políticas, é do modo moderno, contemporâneo, das sociedades funcionarem. As estruturas antigas eram mais estáveis, era mais fácil ver as classes e mostrar que os partidos tinham relação com elas e que, portanto, propunham ideias, ideologias condizentes com elas. Isso não é a realidade contemporânea mais. E não é no Brasil, é geral. Nós acabamos de assistir nos Estados Unidos uma enorme disputa na qual os operários brancos, americanos, votaram no Trump, porque se sentiram excluídos, porque eram pobres, não foram beneficiados pela onda de crescimento econômico. E na disputa, os temas que pareciam que iam encandecer todo mundo, que eram os temas chamados identitários, a questão da mulher, a questão do negro, a questão do imigrante, não foram suficientes para responder a uma angústia que era maior que tudo isso, que era, e eu como é que eu vou viver? Como é que eu vou ter meu ganha-pão? E minha família? E como é que eu vou constituir um nós coletivo? Esse é o nosso desafio do Brasil de hoje. Nós não temos simplesmente que dizer arrogantemente que ganhamos. Não. Vencer no mundo de hoje é convencer. Convencer é vencer junto. É fazer com que as pessoas se sintam partícipes dessa vitória, partícipes dessa construção de um novo Brasil. E, infelizmente, a divisão que foi proposta aqui, o nós e eles, era o nós dos ricos contra os pobres. E, na verdade, o nós e eles não pode ser esse, nem pode ser, como nesse momento, os que mandam e os que não mandam. Nós temos que restabelecer os liames entre os que mandam e os que não mandam. Ou seja, que cada um dos atos dos senhores que são prefeitos, ou dos que venham a governar o Brasil nos estados ou na presidência, sejam atos que sejam construídos junto com as pessoas. Não dá mais para ter simplesmente um bom programa, ideias claras. É muito bom que existam, mas se essas ideias não forem o resultado de uma conversa permanente com as pessoas, essas ideias não vão se traduzir em políticas aceitas, não vão ter a legitimidade. A legitimidade não advém pura e simplesmente que nós fomos eleitos e votados, mas advém do nosso comportamento. E é grande legado e desafio do PSDB é esse, é o gesto. Essa foi essa esperança que está se desenhando, essa possibilidade
de que nós voltemos, que eu acho que vamos, já voltarei ao tema, a poder comandar o Brasil, vai depender em grande medida qual é o que significa o PSDB para cada pessoa. Nós sabemos para nós o que ele significa, nós conhecemos a história, mas para cada pessoa, qual é a mensagem? O Aécio mencionou aqui, o tempo todo nós temos que estar pensando, para quem eu estou tocando? O meu ato é em função de quem? E com quem? Não é só em função de. Com quem? Eu faço junto com quem? Trabalho com quem? O PSDB tem, portanto, ter uma certa humildade, porque todos os partidos, no momento atual, são vistos pela população com alguma dúvida. O fato de terem confiado em nós só nos aumenta a responsabilidade, porque tem que continuar confiando. E, para continuar confiando, nós temos que trabalhar bastante junto com as pessoas. Seremos capazes disso? Acho que sim. Acho que aqui, vê-se, é difícil que hoje em dia se junte tantas pessoas com tanta história, com tanta tradição, com tanta experiência, com tanta capacidade, e que tenham a sinceridade de dizer, como os vários dizem aqui, disseram em campanha e dirão e farão, com sinceridade que, neste momento, vou repetir uma frase famosa, mas não tem importância, que é do Churchill, é sangue, suor e lágrimas. Ou se diz a verdade, ou o povo vai descrer de nós imediatamente, que as nossas promessas não terão onde se apoiar se não for na verdade. E se nós errarmos, temos que dizer, erramos, mudamos. Não é algo imperdoável o ter errado. O imperdoável é insistir no erro. E nós não vamos insistir em erro. E nós temos que ver também que, se nós somos herdeiros de termos feito alguma coisa, foi em outra época. Agora, temos que fazer na época contemporânea. E eu fiquei imensamente feliz ao vê-los aqui, ao ver o clima como essa conversa entre nós se desenvolve, que é de confiança, de fraternidade e de alegria até, ao ver que, no final, uma surpresa grata para mim, o programa do ITV, com o nome da Ruth, mas isso me comove, mas também isso me alegra por outra razão. É por aí que se vai, é no virtual. O mundo mudou, não dá mais para ter partidos como antigamente. O partido hoje, ou ele entra no virtual, ou você se incorpora na modernidade, ou você é arcaico. Você não tem como fazer mais nada, não tem como falar com aqueles que nos interessam, que são as novas gerações. E as gerações são outras, têm outras ferramentas, sentem de outra maneira, e se nós não procuramos nos adaptar a isso, nós ficamos fósseis. Mas eu vejo que aqui já existe um sentimento de que assim é. E por isso, porque eu vejo que nós sabemos que temos desafios, não preciso repeti-los, ver que são globais, são maiores do que nós podemos imaginar aqui da nossa base nacional, para não falar da base local, que nós sabemos quais são os desafios, tanto econômicos quanto sociais, o que é que tem que fazer, sabemos de tudo isso, mas eu acho que, sobre tudo isso, nós sentimos que existe já um sentimento de que chegou a vez de nós mostrarmos a nossa cara com mais coragem, e que temos orgulho do que nós fizemos e temos confiança no futuro. Então, eu vou terminar dizendo uma coisa. Eu também acho que o futuro presidente da República, como eu estou fora da mesa, está aqui entre nós, na mesa. Mas me perdoe, deixa eu ampliar um pouco mais. A mesa, para mim, entra todos eles aqui. A mesa é competitiva, isso aqui é um partido aberto. E, muito frequentemente, me dizem, pô, mas como é que o PSDB vai fazer? Tem tantas divisões. Eu digo, não tem divisão, tem líderes. É o único que tem vários. E porque tem vários, esses vários vão ser capazes de se unir. E aí sim, o PSDB vai sim dar o fósforo ao presidente da República e vai sustentar essa transição até que em 18 possamos com tranquilidade dizer, não é que vencemos, vocês venceram, o povo brasileiro, o povo venceu, cansou da velharia, é o PSDB, porque o PSDB é o novo. Uma salva de palmas.